Eu acho que antes de a gente começar a pensar sobre o quantitativo, o quanto eu devo comer, o que eu devo comer, a gente precisa colocar na nossa cabeça o seguinte: será que eu quero de fato iniciar um processo de emagrecimento? Será que de fato eu quero iniciar uma dieta? Porque não é fácil. É aquilo que eu bato na tecla em todos os vídeos. É difícil, é trabalhoso e a gente precisa ter muita paciência. Mas dito isso, né, tipo assim, poxa, eu já coloquei na minha cabeça, eu já mentalizei que de fato eu quero fazer dieta, de fato eu quero mudar, de fato eu tô determinado a iniciar um protocolo para o meu emagrecimento, pensando sempre no quê? Poxa, eu preciso melhorar minha alimentação para emagrecer. O caminho é esse. Eu preciso me alimentar melhor para conseguir emagrecer. Fora isso, cara, tu pode tentar todo tipo de procedimento, todo tipo de medicamento, mas o pilar principal é sempre e sempre será a nossa questão da própria alimentação. Então, o que eu quero passar para ti no vídeo de hoje, né? É basicamente um passo a passo sobre como iniciar uma dieta, como montar uma dieta para emagrecimento. Tem um vídeo anterior que eu falo basicamente sobre os primeiros pilares em relação a isso, e o vídeo de hoje nada mais é do que uma continuação sobre esse primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo, só repaginando, eu falei sobre a questão de você iniciar aos poucos, de você de fato ter uma ideia que a continuidade que você vai ter que dar para a dieta é para sempre, não tem prazo, tá? Então, nesse vídeo de hoje, cara, eu quero abordar contigo, antes da gente falar sobre quantidade, bora falar sobre a questão da qualidade da nossa alimentação. Porque eu vejo muita gente hoje defendendo somente a questão da dieta como pilar principal, o déficit calórico. De fato, o déficit calórico, ele é o papel principal, ele é o pilar principal numa dieta de emagrecimento. Porém, a gente precisa ter muita responsabilidade e muito bom senso com o que a gente vai estar colocando dentro do nosso corpo, o que a gente vai estar colocando como alimento. Porque, Reginaldo, eu preciso no meu almoço ter 500 calorias. Eu posso fazer essas 500 calorias ser de arroz, de feijão, de carne, de vegetais, e também posso ter um Big Mac como almoço que tem menos de 500 calorias. Eu vou emagrecer? Cara, se você tiver em déficit calórico, você vai perder peso. Só que como é a qualidade desse emagrecimento? Então o vídeo de hoje é mais para te dar esse direcionamento de uma forma simples, clara e objetiva, do que você pode estar incluindo na sua rotina um passo a passo, para você entender como é que funciona a estruturação de uma dieta. Lembrando que eu ainda não sou nutricionista, então não vou estar te passando quantidades aqui, até porque isso tem que entender que é algo muito individual, mas sem enrolação, bora lá. Cara, quando a gente fala de café da manhã, o que tu precisa entender? O que eu costumo comer no café da manhã? Quais são as minhas refeições? O que eu costumo consumir de alimento no café da manhã? Eu sou o tipo da pessoa que gosta de comer pão, que gosta de passar manteiga no café da manhã, ou então como uma pizza gelada do outro dia, enfim. A cada rotina é uma rotina, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Mas eu preciso que tu entendas o seguinte, que o teu café da manhã, a partir de agora, ele vai ter que obedecer a uma regra, assim como toda e qualquer refeição. Você precisa ter um certo pilar alimentar, que é sempre consumir nas refeições uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte também de gordura. Então assim, poxa, o que eu vou consumir de café da manhã? Cara, não tem muito para onde você correr. Durante muito tempo, eu flexibilizei meu café da manhã em 2 tipos de café da manhã só. Ou eu comia pão e ovo e queijo, que tu pegas o quê? Poxa, pão, fonte de carboidrato. Tu pega o ovo e o queijo. Um é fonte de gordura, junto com o outro também é fonte de gordura e proteína. Olha essa combinação. Então assim, poxa, eu tô basicamente com uma refeição equilibrada. Muita gente criticando o pão com ovo aí, só que, poxa, o pão com ovo, de fato, é uma excelente opção para quem busca emagrecimento, para quem busca hipertrofia, dado as devidas quantidades, entendeu? Então assim, poxa, pão com ovo é uma excelente opção. Por quê? Proteína, carboidrato e gordura. E também tem o teu famoso cafezinho preto, que a gente sabe que faz parte da rotina do brasileiro. Eu gosto muito de incluir uma fruta, no caso o mamão, que ajuda na saúde intestinal, na questão toda para você ir direitinho no banheiro, manter aquela rotina. Então tu consegues perceber que não tem uma dificuldade muito grande, sabe? É porque a gente está querendo ver, se medir pela regra do outro, aí você vê aquele influenciador ou aquele nutricionista que tem kiwi no café da manhã, aquela pessoa famosa que tem abacate no café. Cara, tu tem condição financeira de comprar kiwi, ou então, se tu tem condição financeira de comprar kiwi, tem a disponibilidade de ter kiwi na tua região, porque eu sei, eu sou de Belém do Pará, eu não vou na feira agora encontrar kiwi, eu encontro manga, eu encontro melão, melancia, qualquer outra coisa, mas kiwi, pera, alguns tipos de maçã verde, é difícil acesso e quando tem é um pouco caro e o supermercado não compensa. Para teres noção, tem um tipo de maçã aqui que o quilo tá R$16, cara. O quilo de maçã, R$16. Então, pô, se você faz uma dieta junto com alguém na sua casa, você vai estar gastando mais com a maçã do que provavelmente com uma dúzia de ovos.
sabe? Então a gente precisa ter esse controle. Mas se você tem a disponibilidade financeira, cara, vai lá, compra, seja feliz, fruta é fruta. Então assim, tu consegue entender que a gente tem várias opções em relação a isso. Uma outra opção que eu fiz durante muito tempo, em dias corridos, era o famoso mingau de aveia. Pegava lá o mingau, jogava um pouquinho de água, eu tenho vídeo explicando, ensinando, já colocava água, colocava no micro-ondas, então levava o fogo, jogava minha dose de whey, às vezes eu colocava parte de amendoim, então tu pegas, olha a refeição, aveia, fonte de carboidrato, whey, fonte de proteína, parte de amendoim, fonte de gordura, e também cortava uma frutinha lá em cima, como uma maçã, um morango, cara, fica muito bom mesmo. Então tu começas a perceber que a tua cabeça começa a clarear nas opções em relação a isso, né? E a mesma coisa, cara, que eu costumo dizer, o lanche, eu vou passar direto pro lanche para pegar esse gancho todo, né? O lanche, ele não foge muito da realidade, porque rotineiramente o que a gente costuma comer no café da manhã também se encaixa no lanche, né? Só que assim, dadas as devidas quantidades, opções variadas a gente tem por aí, tu pode substituir o mingau por fazer um shake de proteína, utiliza uma tipo assim, bananada, pega a banana, corta, joga leite, joga whey, joga um pouco de aveia, sabe? Então, olha como a gente consegue dar várias opções, iogurte desnatado, sabe? Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer, e eu tô te dando opções de coisas que são fáceis o acesso. Não é difícil você ir no supermercado, encontrar uma fruta, ou então ir na feira e encontrar uma fruta, por isso que tem essa questão de investimento financeiro, o quanto você está disponível financeiramente para estar investindo na sua alimentação, tá? Eu sempre penso no seguinte aqui, toda vez que eu estou me comunicando, eu imagino que estou me comunicando com um público que não está ainda numa situação financeira para estar consumindo aspargo com salmão, até porque eu não sou muito fã desse tipo de dieta, tá? Eu estou te dando esse exemplo de aspargo com salmão, porque eu vejo a galera de fato consumindo isso daí, são ótimos alimentos, mas a gente precisa levar em consideração também a situação socioeconômica de todo mundo, né? Então eu sempre vou estar trabalhando com alimentos básicos, porque o princípio que eu coloquei na minha vida em relação à dieta é o quê? Que eu sempre tenho que pensar na dieta como algo a longuíssimo prazo. E o que eu puder fazer para facilitar a minha vida em dieta, eu vou fazer. Não adianta eu querer dificultar. Eu vou te dar um exemplo clássico em relação a isso. Se eu tenho um horário apertado pela parte da manhã, eu tenho exatamente 15 minutos para tomar o meu café da manhã. Porque eu vou utilizar o meu café da manhã para preparar panqueca, que eu demando mais tempo, quebra ovo, joga aveia, corta a fruta, bate aqui, mistura aqui, leva o fogo, demora, faz café. É uma excelente refeição, só que naquele momento, pela disponibilidade de tempo que eu tenho, eu não consigo preparar com calma. E ninguém merece fazer uma refeição na correria, ou então fazer uma refeição e não sentir à vontade pela questão do paladar. Achou ruim. Por isso que uma coisa que me deixa com muita raiva, travou até a voz. Vou tomar uma aguinha aqui, tá, galera? Isso aqui, água. Importante, tá? Mas voltando, por isso que é importante você entender o quê? Que eu preciso facilitar a minha vida em relação à dieta, né? Então, pô, se eu tenho pouco tempo, vou optar por refeições que eu consigo fazer num curto espaço de tempo para eu conseguir me sentar à mesa e se tem distrações, eu evitar para conseguir me concentrar em relação à alimentação. A mesma coisa se aplica às outras refeições, sabe? Todo mundo que precisa cozinhar todo dia acaba cansando. Já pensou, todo dia tu tem que cortar frango, tu tem que fazer arroz, tem que fazer macarrão? Isso, de fato, é cansativo, tá? De fato, é cansativo e não tem muito para onde a gente correr. Então, a recomendação que eu dou sempre é entenda a sua semana e trabalhe fazendo marmita, ou então faz uma grande porção de frango, uma grande porção de arroz, de batata, de feijão, seja lá o que for, deixa na sua geladeira, você só tira e pesa, se você come na rua, você porciona as marmitas, mas enfim, facilita a tua vida. Mas, levando em consideração que você está entendendo que é um facilitador, que você está tendo as opções tanto de café da manhã quanto opção de lanche, bora falar do almoço e do jantar, também obedecendo esse mesmo padrão, que são os pilares. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, uma fonte também de gordura e também de vegetais. Bora começar de baixo para cima, bora falar primeiro dos vegetais. Reginaldo gosta de salada. Cara, esse momento é que tu fala assim, olha, mano, sinto muito, minha amiga, sinto muito, eu preciso comer os vegetais, por dois motivos muito óbvios. Primeiro motivo que todo mundo sabe, vegetal, salada é vida. A disponibilidade que aquilo ali tem de nutrientes, de fitoquímicos, sabe? Aquilo ali está nutrindo o teu corpo. Coisas que só você encontra nos vegetais e na salada. Não vem com essa multivitamínico porque não é a mesma coisa, tá? Mas depois a gente faz um vídeo somente sobre isso. Come salada. Porque, além dessa questão da nutrição, tem a questão da saciedade. Se você está no processo de emagrecimento, você se sentir saciado é importante. Você está ocupando o seu estômago, está ocupando a sua barriga com vegetal, sabe? Então, poxa, te dá saciedade.
Reginaldo, que tipo de vegetal? Cara, a salada que você quiser. Ah, não gosto de alface. Não come. Você gosta de tomate? Come. É importante você ter essa sinceridade com você mesmo de encontrar alguma coisa que você gosta, mas não vem com esse papo que, não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo. Você gosta de alguma coisa. Tu só não quer assumir pra ti. Então, assim, eu durante muito tempo, na minha salada, foi somente tomate e alface. Pepino eu não gostava. Cebola eu gosto só quando eu coloco no frango. Não gosto de comer ela crua. E durante muito tempo foi assim. Depois que você vai criando responsabilidade, vai comendo mesmo sem gostar, ou então acabar gostando porque você acabou acostumando o seu paladar. Salada em relação a isso. Cara, opção de carboidrato. O que não falta é opção de carboidrato. Olha, a gente tem arroz, a gente tem batata, a gente tem arroz integral, a gente tem macarrão, a gente tem abóbora. Reginaldo, qual é o melhor para emagrecimento? Dadas as devidas quantidades em relação à porção e densidade calórica, eu digo que é a abóbora. Porque, por exemplo, você pega basicamente 100 gramas de um alimento. 100 gramas de arroz, 100 gramas de batata e 100 gramas de abóbora. 100 gramas de arroz tem basicamente umas 120 calorias, 130 calorias, tá? Em relação à batata, você tem 77 calorias a 80 calorias, não me recordo agora, mas são valores aproximados. E também a questão da abóbora, em 100 gramas também da abóbora, você tem basicamente umas 50 calorias por aí assim. Então, tu consegues perceber a diferença? São 100 gramas em cada produto, em cada alimento. Só que um tem a densidade calórica menor que o outro. Então, nos dias de mais fome, você pode comer um purê de abóbora. Em dias com fome média, batata. Um dia que você não tenha tanta fome, macarrão e arroz, que a equivalência são semelhantes também. Então, olha o leque de opções que a gente tem aqui, sabe? Dá para você variar a ponto de você não cansar de fazer dieta. Isso é muito bom, muito proveitoso mesmo. Então, faça a sua parte em relação a isso. Uma outra coisa também interessante que precisa estar abordando em relação a isso é muito cuidado com o método de preparo, tá? Porque quando às vezes eu falo batata, o cara quer fritar a batata. Às vezes eu falo macarrão, o cara quer jogar um molho pesto, quer jogar um molho de 4 queijos, o cara quer fazer isso. Aí eu falo de arroz, o cara já quer cortar uma calabresa, já quer jogar, sabe? Eita, o purê de batata, a pessoa quer botar creme de leite, quer botar requeijão, quer botar manteiga, e pô, tu perde o propósito da coisa. Não significa que no preparo você não consiga acrescentar ali um pouquinho de leite desnatado na batata para dar uma cremosidade, você no arroz ralar uma cenourinha bacana lá, você no macarrão fazer um molho de tomate mesmo, pega o tomate, faz o molho e joga lá, fica muito bom. Então dá pra gente dar essas encaixadas. O que não dá é pra você pegar o macarrão e besuntar azeite lá, porque vai acrescentar gordura, vai acrescentar caloria, sabe? Então caloria você poderia estar redirecionando. Feijão também, cara, fonte de proteína, fonte de carboidrato, porque tem um pouquinho de proteína assim no feijão, tem carboidrato no feijão e, acima de tudo, fonte de fibra, que vai te dar saciedade. Então imagina só, eu tô com salada, eu tô com um monte de carboidrato, eu tô com feijão, que vai me gerar saciedade, vai ajudar na minha saúde intestinal e diversos outros benefícios do feijão. Só toma cuidado, mais uma vez, com a questão do teu feijão também, porque, pô, às vezes quer comer feijão, acaba comendo feijoada. Tem lá orelha, tem lá tocinho, tem lá calabresa, tem um monte de coisa. Aí quando tu vê, tu já sai do déficit calórico, tu aumenta a caloria daquela refeição. Agora, falando em relação à questão da proteína em si. Cara, não tem muito pra gente correr. Frango, carne, peixe e porco. É isso, o que eu costumo trabalhar, o que eu costumo comer. Eu raramente como peixe por conta de questão de paladar, mas é uma ótima carne de peixe. Só que quando eu digo paladar é porque eu não gosto muito e também eu sinto que eu fico com um pouco mais de fome mais rápido, sabe? Então assim, peixe dá para você encaixar também. Carne de porco é a mesma relação da carne vermelha, depende muito do corte. Porque quando a gente fala carne vermelha, que é bom para dieta, de fato, dá para você comer um bife onde não tenha muita gordura, mas não dá para você ficar almoçando picanha todo dia, não dá para você ficar comendo costela, cupim, alcatra, que são esses cortes mais gordurosos, que tem mais gordura. Então assim, Reginaldo, eu vi a dieta carnívora, então se você é adepto da dieta carnívora, eu acho que você não deveria estar aqui, porque o que eu prego e o que eu sigo é completamente diferente da dieta da roça e dieta carnívora. Mas cada um no seu quadrado. Eu não gosto. Tá bom? A gente precisa escolher uma carne com um corte relativamente magro, né? E dá pra gente, por isso que patinho é universal. Falo de carne, falou de patinho que tem um quantitativo menor comparado com as outras carnes, tá? E quando a gente fala de frango, cara, peito de frango, tem muito pra onde correr. Eu gosto de peito de frango, aprendi a gostar, aprendi a fazer, então, muito, muito bom mesmo. Tu consegues perceber como a gente tá conseguindo clarear, ao mesmo tempo que eu tô falando, a gente consegue entender o que, poxa, Reginaldo tá falando de frango, mas eu posso fazer uma receita que eu vi aqui, o arroz aqui, eu posso cortar uma cebola e ralar, eu posso pegar
No caso, o feijão colocar, sabe, eu faço um prato colorido, vegetal, com proteína, carboidrato, isso e aquilo, então vou comer, tô nutrido, tô feliz, não sei o que, sem ligar ainda pra caloria. Sem falar do quantitativo. Porque depois que você acostuma o seu paladar e acostuma a tua cabeça a entender que você tá de dieta, as coisas tendem a ficar um pouco mais fácil e você dá o segundo passo, que é quantificar o quanto você precisa comer de cada item, de cada coisa. Então assim, galera, eu consegui te dar uma visão geral sobre da qualidade da sua alimentação. Esse é o ponto. Reginaldo, tua dieta 100% limpa. Não, tem coisas que eu coloco. Já um pouco de ketchup, que é um produto industrializado, artificial. Já um pouco de molho. Por exemplo, o que eu uso mais na minha alimentação? Às vezes eu já usei queijo prato em vez de ser o queijo branco ou o queijo mussarela. Enfim, a gente vai se adaptando em relação a isso. Teve uma fase da minha dieta que tinha doce de leite, que tinha leite condensado. Hoje não tem mais, tá bom? Mas eu já passei meses comendo isso todo santo dia. Depende muito, sabe? O famoso 80-20, como é pregado por aí. Só que algumas pessoas passam do 80-20 e querem fazer 50-50, aí a conta não fecha, tá? Então, turma, o vídeo deu para dar uma geralzona na tua cabeça em relação a isso. Eu tenho um produto, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, que é ensinando você a fazer dieta. Te mostrando, além dessa questão mais generalista que eu tô dando, questões mais específicas, com quantidade, como você descobre a sua taxa metabólica basal, como eu posso selecionar o quantitativo baseado na minha individualidade, enfim, diversas coisas. Ensinando você a montar a sua própria dieta, tá aqui. Mentalidade inabalável, a mesma coisa, um conteúdo gigantesco, um conteúdo riquíssimo, e eu conto muito com a tua ajuda, porque se você adquirir esse produto, eu tenho noção que eu tô indo no caminho certo na produção de conteúdo e também de produtos, né? Eu comecei esse ano a produzir produtos vendáveis, antes era só conteúdo aqui nas redes sociais, e se você chegou até aqui, o meu muitíssimo obrigado, de verdade, de verdade, de verdade. Eu tô tentando soltar vídeo todo santo dia aqui nas redes sociais, hoje já é quinta-feira, esse vídeo vai sair hoje, amanhã, sexta-feira, sai mais um, depois somente na segunda-feira. A minha meta esse ano é fechar 100 mil inscritos aqui no canal, a gente tá com 7 mil, a meta, de fato, é muito grande, mas eu tô aqui pagando preço, sentando todo santo dia, produzindo, estudando, editando e postando. No mais, turma, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Qualquer tipo de manipulado e suplementação, já sabe, suplemento vai na Growth, manipulado vai na nossa Oficial Pharma. E o link da Metamorfose também tá aqui para você fazer parte do nosso clube. Tamo junto, turma, e esse aqui é só o começo. Valeu!